Começa agora o programa Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Apresentação, jornalista André Grassi. Olá, está começando o Diálogos URGS, a Universidade em Pauta. Este programa que é um espaço para manifestações de quem está à frente da gestão da universidade. Diálogos URGS é uma experiência multiplataforma, parceria da Rádio da Universidade com a URGS TV. Nós vamos ao ar pelos 1080 AM e pelo website da rádio, nas terças-feiras, às 11 da manhã. Logo depois, o programa fica disponível no canal YouTube da URGS TV. Diálogos URGS pode ser acompanhado também pelo canal 15 da NET de Porto Alegre, UniTV. Rádio da Universidade 1080 AM. Hoje, recebendo no Diálogos URGS, professor Marcelo Lubachevski, da Engenharia Elétrica, né, professor? Exatamente. Departamento de Engenharia Elétrica, diretor do Parque Científico e Tecnológico Zenit da URGS. E o professor José Luiz Duarte Ribeiro, da Produção, Engenharia de Produção, que é secretário do Desenvolvimento Tecnológico da Universidade. Diálogos URGS tem tratado em algumas das edições de setores da universidade, o que produzem e atividades não tão conhecidas do público, embora ultimamente a gente tenha tido que tratar de coisas bem básicas, defendendo o que é feito na universidade, coisas mais que seriam mais óbvias, mas enfim. Também temos esse papel, né, que é a gente trazer para o público atividades, produtos e áreas que geram resultados, mas que às vezes a sociedade nem sabe que existem dentro da universidade. A inovação e o empreendedorismo são uma dessas áreas, professor Marcelo? Definitivamente, né? A gente tem um entendimento, bom, antes de mais nada, obrigado pela oportunidade, acho que esse é um espaço privilegiado para a gente compartilhar com toda a comunidade aquilo que a gente vem desenvolvendo nos próprios setores junto com as equipes, né? Antes de mais nada, eu acho muito importante a gente situar a parte de empreendedorismo e inovação. Eu recentemente fiz uma reflexão. A gente tem um entendimento muito claro dos três pilares, né, que compõem as atividades da universidade, né, e que compõem a missão da universidade, que são ensino, pesquisa e extensão, né? E a gente poderia ver o empreendedorismo e inovação como um pilar, mas eu prefiro enxergar como uma viga, fazendo uma associação com a engenharia civil, né? Do ponto de vista, isso significa assim que a gente tem que enxergar de maneira muito mais transversal, né? Porque na realidade a gente pode trabalhar empreendedorismo e inovação tanto no ensino quanto na pesquisa, quanto na extensão. E mais do que isso, né? Empreendedorismo e inovação só existem com base nesses três pilares já existentes e desenvolvidos na universidade, né? Então, o professor Ribeiro vai ter a oportunidade de falar da CDTEC. A gente, de certa forma, tem ações que apresentam essa transversalidade, em particular o Parque Zenit, né? É um órgão da universidade que desenvolve tanto a parte de empreendedorismo do ponto de vista de ensino, sob a forma de treinamento, sobretudo de empreendedores já identificados e que eventualmente já constituíram a sua empresa. Trabalha também na área de pesquisa, porque através dos processos de incubação de negócio nas incubadoras da rede de incubadoras tecnológicas da universidade, a pesquisa, os resultados que vêm de atividades científicas e tecnológicas terminam resultando, né, em tangíveis como produtos e serviços. E a extensão, quando a gente trabalha com transferência desses produtos e serviços para o mercado, para públicos-alvos, né? E também sob a forma de inovação aberta, que a gente chama, que é o contato com outras empresas que já estão no mercado e que vêm buscar, por exemplo, nessas startups que estão no nosso ambiente, esses produtos e serviços para aprimorar os seus próprios produtos e serviços. Então, inovação e empreendedorismo, para resumir, são assuntos absolutamente contemporâneos que têm que estar incluídos na agenda da universidade. E o meu entendimento em particular é que são atividades, ações que devem ser vistas com a respectiva transversalidade.
Professor José Luiz Duarte Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade, a URGS tem secretarias que, de certa forma, assessoram a reitoria e a própria instituição, assim como as pró-reitorias, né? Nós temos a Secretaria de Relações Internacionais, por exemplo, Secretaria de Educação à Distância e a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, a CDTEC. Qual é o papel da CDTEC para a universidade, professor? Isso mesmo. Olá, André, é um prazer participar do programa na Rádio e TV da Universidade e poder trazer um pouquinho da nossa experiência e daquilo que a universidade tem feito nessas áreas de empreendedorismo e inovação. Acho que o professor Marcelo foi muito feliz assim, em retratar o empreendedorismo e a inovação como uma viga que se apoia nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, né? E tanto como viga também é uma ponte que liga a universidade diretamente com a sociedade nessas atividades de empreendedorismo e inovação. E isso é fácil de verificar. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico, a CDTEC, ela está organizada assim, em 4 setores principais. Um desses setores é o nosso programa de empreendedorismo, que oferece a todos os alunos da URGS, de qualquer curso, de nível de graduação ou pós-graduação, indiferentemente, a possibilidade de se qualificarem nessas atividades de empreendedorismo, que abre toda uma oportunidade. O aluno, além de poder, de repente, se formar e trabalhar em uma empresa qualquer, ele passa a ter a oportunidade de se formar e abrir seu próprio negócio, junto com colegas ou de maneira individual, através desses conhecimentos que ele recebe no programa de empreendedorismo que a CDTEC conduz em conjunto com o Parque Zenit. Então essa é uma das nossas áreas. Uma segunda área muito importante que nós temos é uma área de aproximação universidade-empresa, que prospecta setores de conhecimento bem desenvolvidos na universidade e aproxima eles do setor industrial. Por exemplo, agora em junho a gente vai estar fazendo um encontro muito importante das indústrias da área química do Rio Grande do Sul, com o nosso Instituto de Química e outros pesquisadores da URGS que trabalham junto da área química e petroquímica, alimentos, farmácia, etc., que envolvem essas coisas químicas. E encontros desse tipo a gente faz com uma certa regularidade e ajudam tanto as empresas entenderem o que a universidade tem a oferecer, e é muita coisa, como também a universidade entender o que é importante para as empresas. Então esse é o segundo setor. O terceiro setor, importantíssimo, é o nosso setor de interações acadêmicas, que transforma essa aproximação em contratos, em convênios, em acordos de cooperação, em termos de cooperação. Então nós temos tanto a aproximação como depois a consolidação disso na forma de contratos e convênios. E um quarto setor, assim, falando daquilo que é mais diretamente ligado ao nosso público, é toda a parte de proteção de propriedade intelectual, depósito de patentes, tudo isso. Ou seja, qualquer coisa que é desenvolvida na URGS, a URGS está completamente capacitada para proteger isso, seja na forma de um depósito de patentes, seja na forma de um registro de software, registro de marca, o que for. E a gente tem feito isso com um volume muito expressivo. A URGS é uma das universidades que mais deposita patentes no Brasil, e patentes de enorme interesse, como pode ser visto, por exemplo, na vitrine de tecnologias da URGS, né? Basta fazer a busca assim, nos programas de busca, vitrine de tecnologia da URGS, vai ver coisas sensacionais e aparecem coisas novas toda semana em função do volume de trabalho que a nossa rede de pesquisadores realiza. Pois é, a gente ultimamente tem tratado, não só aqui no programa, mas a própria universidade tem se colocado, se defendendo de acusações aí de não ser um setor que produz, de ser ineficiente, por exemplo, né, de ter estudos que não gerariam, digamos, resultados, falando de resultados econômicos, mas enfim, mesmo falando de resultados econômicos, dentro da própria universidade nós temos áreas que estão o tempo todo, né, gerando conhecimento, pesquisas que estão gerando inovação em todas as áreas, né? E isso tudo está acontecendo dentro da própria universidade, né? Exatamente. Por exemplo, o Marcelo pode falar com maior propriedade do que eu mesmo, essa parte das incubadoras gerando startups nos últimos anos foram centenas de empresas derivadas da URGS.
Nós temos isso na vitrine de startups da URGS, que é outra coisa que dá para buscar e dar uma olhada, né? É impressionante o número de empresas que surgem em função de coisas que iniciam aqui na URGS. Então isso tem um apelo econômico muito forte. Eu acho que o Marcelo poderia falar melhor sobre isso. Em particular, acho que é importante a gente falar um pouquinho o que são essas incubadoras, né? De fato, hoje, sob o chapéu do PAC, nós temos uma rede de incubadoras tecnológicas, né? Incubadoras de negócios, né? Então, fundamentalmente, a gente procura atingir mercados da área de TI, de tecnologia da informação e comunicações também, TICs, né? A área de biotecnologia e a área das engenharias. É onde, fundamentalmente, essas ações de empreendedorismo estão mais consolidadas do ponto de vista da formação de empresários, né? Porque empreender não necessariamente significa tornar-se empresário, né? Essas incubadoras, ao longo da sua existência, todas elas são mais antigas do que o parque, né? Mas elas já conseguiram colocar no mercado, né? Passaram formalmente por esse ambiente de incubação 140 empresas, né? Foram formadas, né? Nesse ambiente, né? Aproximadamente a metade delas se graduaram formalmente e cerca de 60% delas estão hoje no mercado tal qual configuradas no período que passaram por esse ambiente. Bom, a gente não tem uma estatística hoje completa com relação aos outros 40%, mas nós sabemos que esses 40% não se perderam. O negócio pode não ser o mesmo hoje, mas tomou uma outra forma, uma outra configuração, foi atingir, enfim, foi trabalhar em outros mercados, né? Isso num relativamente curto espaço de tempo. Em particular, nos últimos tempos, né, a gente vem discutindo muito a empregabilidade, né, e as oportunidades que surgirão para os jovens que a gente está formando na universidade, né, e a gente entende que hoje o nosso aluno ele tem que ser formado para ter protagonismo, né, ser protagonista do próprio futuro e da própria carreira, né, e uma forma é se jogar nesse mundo do empreendedorismo, se capacitar, né, se habilitar, digamos assim, a montar um negócio que que venha não somente a garantir a sua própria renda, mas a renda de tantos outros. Inclusive o impacto social desse tipo de ação, do ponto de vista do empreendedor, é fundamental, né? Então a gente tem visto um interesse maior por parte dos alunos, uma vez que eles têm entendimento desse novo contexto, né, que eles precisam enfrentar, né? E aumentado o número de empresas que a gente vem incubando nesse nosso sistema. Hoje são mais de 40 empreendedores, a maioria esmagadora já com a sua empresa constituída, que fazem parte desse ecossistema. Bom, sem falar nas empresas juniores, que eu acho que aí o Ribeiro pode falar um pouquinho mais, isso é muito importante, tá? Porque aí nascem os empreendedores que depois eventualmente vão incubar o próprio negócio em algum desses ambientes. E de fato isso é aquilo que está na nossa estatística, nas nossas planilhas, né? Porque eu tenho conhecimento de muitas empresas que nasceram na universidade, não são poucas. Todo o setor de eletroeletrônica do Rio Grande do Sul e de informática, definitivamente, se não tem os dois pés, tem um pé dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, mas essas empresas não passaram necessariamente por um processo formal de incubação dentro da universidade, mas enfim, o conhecimento que adquiriram aqui, o networking, a troca com professores, o uso de laboratórios, né, se refletiu na criação dessas empresas e o estabelecimento delas no mercado. Em particular, esse setor, que é o meu setor, que é de engenharia elétrica, eu consigo falar. Foi determinante o papel da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na criação e na existência desse ambiente, digamos assim, de negócio na área de TICs e de engenharia elétrica. E são empresas que têm protagonismo nacional. O professor Marcelo falou nas empresas juniores. Esse é um movimento muito interessante na URGS, porque a URGS é uma das universidades que tem o maior número de empresas juniores em funcionamento. Hoje em dia são cerca de 25 empresas juniores em diferentes cursos que são completamente conduzidas por alunos, onde o professor ajuda nos projetos dessas empresas juniores, mas basicamente são eles que gerenciam como empresários, né? E isso traz uma experiência riquíssima para esses alunos, mesmo antes de eles se formarem. Eles acabam muito melhor preparados para o mercado em função dessa experiência das empresas juniores. Outras coisas que garantem esse vínculo muito forte assim do nosso ensino, pesquisa e extensão com a sociedade através do empreendedorismo e da inovação é o número de contratos que a URGS fecha com empresas diversas, que são basicamente contratos de transferência de know-how, de conhecimento, né? Esse é um volume muito expressivo, são centenas de contratos que são feitos ao longo do ano, a URGS prestando serviços, cooperando sob diversos formatos com empresas da região, outras mesmo de fora do Brasil,
E essa é uma coisa muito benéfica, porque tanto auxilia assim, no desenvolvimento econômico e social, como traz para dentro da universidade aquela informação do que é relevante, onde é necessário aprofundar pesquisas e tudo mais, né? Claro que a universidade também tem muita pesquisa pura, também tem muita pesquisa que a gente faz sem eventualmente saber muito bem por quê. E descobertas importantíssimas vieram dessas pesquisas básicas, puras, né? Mas eu diria que o volume maior de pesquisas realizado na URGS tem clara aplicabilidade e uma intenção muito evidente de contribuir para problemas sociais, ambientais e econômicos que estão aí, né? E que, é claro, com o conhecimento que a URGS detém, ela pode contribuir com isso. Vocês estão falando em geração em criação de novas empresas a partir do conhecimento da universidade, contratos de transferência de tecnologia ou de conhecimento, enfim, coisas que me parece que vão na sociedade gerar renda, gerar empregos, gerar atividade econômica, né? Essas atividades todas, de alguma forma, podem ser prejudicadas por esses contingenciamentos aí que a gente tem anunciados ou diminuição de bolsas, por exemplo? Sim, algum impacto sempre a gente termina sofrendo. E eu diria, por exemplo, a operação do parque, né, que promove e anima todas essas atividades e qualifica esses jovens a empreenderem com mais qualidade e a conquistarem bons e grandes mercados, né? A operação do parque roda com bolsas. Então, se o repasse da universidade reduz-se, a equipe, no caso do parque em particular, se esvazia significativamente. E a gente está falando de alunos, mestrandos, doutorandos, alunos de graduação com competências das mais diversas, em particular na área de empreendedorismo e de inovação, mas inclui também a internacionalização desses negócios, dessas empresas, né? E outras tantas habilidades, como habilidades de engenharia para tocar laboratórios que hoje pertencem ao Zenit, que, por exemplo, fazem prototipação rápida, que para a área de engenharia é o que termina viabilizando a produção dos primeiros protótipos de determinados produtos, ou o laboratório de fermentação da área de biotecnologia, né? Então, a gente tem na nossa equipe perfis variados de estudantes nossos que são remunerados, permanecem na estrutura e têm uma dedicação através de bolsas. Essa é uma perda imediata que claramente diminuiria a atividade por uma questão de falta. Hoje nós já temos um fôlego limitado, nós poderíamos fazer muito mais se tivéssemos uma equipe maior. Já fazemos bastante, estamos satisfeitos com aquilo que fazemos, mas um corte pode realmente vir a inviabilizar uma série de ações que hoje estão em curso. Os recursos para pesquisa são importantíssimos, eles sustentam todas essas atividades. Sem os recursos para pesquisa não se traria inovação, não apareceriam novas tecnologias, o interesse das empresas de interação com a universidade iria enfraquecer e tudo mais. A gente observa nos nossos números uma relação direta entre apoio à pesquisa e o que se faz em termos de interação com o setor industrial. É diretamente relacionado. Bem, e agora falando um pouco mais para o nosso público interno aqui da universidade, né? Docentes, servidores e principalmente alunos que não conhecem tanto a atuação da CDTEC quanto até eu diria o parque, que é uma coisa ainda mais específica, né? Os alunos da universidade, por exemplo, como é que eles podem saber o que eles podem fazer em conjunto com a CDTEC e com o Parque Zenit? Ou imaginar se o seu trabalho, o seu estudo, de alguma forma, pode vir a se aproximar e dali surgir parcerias e novos trabalhos. Professor Claro. Ribeiro. O primeiro contato dos alunos com atividades da CDTEC muitas vezes é o programa de empreendedorismo, onde tem várias ações ao longo do ano. Vou mencionar 4 muito rapidamente. Agora a gente há pouquinho terminamos o Despertar Empreendedor, que é para quem quer ter uma primeira ideia desse mundo do empreendedorismo, quais são os fatores, os elementos que interessam e tudo mais. Então, o Despertar Empreendedor é uma atividade assim mais curta, que sempre acontece no primeiro semestre e permite que os alunos então tenham um contato, uma primeira imersão nesse mundo do empreendedorismo. Depois disso, nós temos uma atividade nova que está começando esse ano, que a gente está chamando ela de Aproxima Tech,
que trata de reunir 2 perfis de alunos muito diferentes, que é o aluno que tem um perfil empreendedor, que a gente sabe que é mais ou menos 20% dos alunos da universidade tem esse perfil empreendedor, e aquele aluno que não tem um perfil empreendedor, mas tem um conhecimento técnico muito aprofundado sobre um determinado assunto e que gostaria de, eventualmente, de se juntar com outros que têm um perfil empreendedor para pensar em um negócio, em algo que eles pudessem fazer juntos. Então, esse Aproxima Tech vai acontecer pela primeira vez, agora em 2019. A gente está muito entusiasmado com os resultados que isso deve gerar em função desses 2 perfis e de eles trabalharem junto. Depois nós temos no inverno, sempre a gente tem a nossa Winter School, que já é um trabalho para consolidar uma proposta de negócio e eventualmente essa proposta de negócio pode então se encaminhar para as incubadoras. E no segundo semestre nós temos a tradicional Maratona de Empreendedorismo da URGS, que vai para a sua 20ª edição, 20 anos de Maratona de Empreendedorismo da URGS, que é um trabalho muito aprofundado de consolidação de propostas de negócio, visando claramente encaminhar as melhores propostas para as nossas incubadoras, as propostas de mérito para as nossas incubadoras, para que efetivamente se transformem em negócio, como tem acontecido ao longo do tempo. Professor Marcelo, acho que no caso do Parque Zenit é mais ainda o aluno que nunca ouviu falar disso. Bom, é um parque, é uma sala em que tem equipamentos, o parque tecnológico, né? Sim. Na verdade, é uma área da universidade descentralizada, inclusive. Né? Exatamente. Isso é importante, até às vezes a compreensão das pessoas desse modelo de parque é limitada. Nós temos uma constituição descentralizada, nós estamos no Campus do Vale, estamos no centro, as incubadoras, elas são conectadas a unidades acadêmicas, né? Administrativamente falando. Na realidade, o parque está distribuído em toda a universidade. Esse é um conceito que a gente quer que seja entendido dessa maneira, né? Eu já ouvi o próprio professor Rui mencionar e me agrada muito, porque essa é a minha visão de parque. A universidade é um parque. Na realidade, se a gente universaliza aquilo que nós chamamos de ação transversal, não existe razão para a gente separar uma coisa da outra, né? Então, o parque está assim hoje distribuído, tem alguma infraestrutura no Campus do Vale, aqui, tem buscado inclusive compartilhar espaços em outras prefeituras, em outros municípios do estado do Rio Grande do Sul, em outros bairros de Porto Alegre, porque a gente tem um entendimento, e esse é o conceito do parque de última geração, que o parque, sobretudo aqueles conectados a universidades, eles transbordam, né? Eles têm que levar também toda essa atividade para a municipalidade, para o estado e para a nação. O parque tem procurado disponibilizar alguns espaços como o Laboratório de Negócios, que é um container que está localizado junto ao RU do Campus do Vale. Nós estamos iniciando com a instalação de alguns espaços colaborativos de trabalho para os alunos se sentirem parte desse processo. O Z-Space é um espaço que os alunos vão começar a enxergar junto às unidades espalhados pela universidade, que são espaços que convidam ao trabalho colaborativo e à potencialização, né? A gente quer potencializar o surgimento de novos empreendedores e de novos empresários, inclusive. Esses espaços já existem, professor? Esses espaços nós vamos inaugurar em breve, um no Instituto de Informática, que tem um saguão interessante no Centro de Empreendimentos de Informática, na incubadora, e devemos inaugurar um espaço também na Escola de Engenharia, num dos andares, bem num ponto de passagem. Mas então, em termos de serviço, rapidamente, só para eu te dizer, porque eu falei que os serviços são virtuais, mas tem uma abrangência maior, a gente trabalha com... Nós temos um evento chamado de Quartas de Inovação, que sensibiliza empreendedores para temáticas como a economia circular, economia colaborativa, o empreendedorismo feminino. Agora a gente está elaborando um evento para olhar o empreendedorismo afro. Então a gente procura, digamos assim, tirar os empreendedores da zona de conforto. Isso faz parte da formação deles. Bom, uma vez eles já tenham definido o seu negócio, eles entram no parque e podem usufruir de programas de aceleração, na fase de pré-incubação, com mentorias voltadas ao negócio que eles querem elaborar. Nós temos ações da área de internacionalização e a parte de gestão da inovação, que caracteriza, na realidade, um contato muito forte com parceiros do parque, com empresas e organizações associadas ao parque, que vêm buscar na universidade aspectos que possam agregar inovação aos seus produtos e serviços. Nós temos um núcleo de apoio à gestão da inovação, que é de fato quem nos aproxima dessas empresas
para essa transferência de conhecimento e sobretudo, na lida com a gestão da inovação. Muito bem. Como eu disse antes da gente começar o programa, passa rápido, né? O tempo. Já estouramos nosso tempo, mas com certeza seguimos tratando desse assunto. A Rádio da Universidade vai seguir aí abordando esse assunto. Agradecemos, por enquanto, o professor Marcelo Lubachevski, diretor do Parque Científico e Tecnológico Zenit, da URGS, professor José Luiz Duarte Ribeiro, secretário de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade. O público pode fazer contato com o programa pelo e-mail dialogos@urgs.br. Diálogos URGS é uma experiência multiplataforma da Rádio da Universidade e da URGS TV. Pela rádio, tivemos produção e apresentação de André Grassi, na técnica Jefferson Gomes, com a supervisão do professor Luiz Sperotto. Pela URGS TV, imagens de Jonathan Fabris e Tainan Schroeder. Nós voltamos nos 1080 e na internet na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Até o próximo programa. Diálogos URGS, a Universidade em Pauta.